Antigamente, ao largo ali ficava vários navios. Tinha dia que tinha 30, 40 navios lá fora. Aí haviam várias áreas de desembarque. Essa área aqui é uma das áreas pioneiras de desembarque. Toda a tripulação descia por aqui. Naquela época tinha muito filipino, tinha grego, tinha indiano, tinha colombiano, tinha dinamarquês, tinha noruega, tinha sueco. Então, era uma época de ouro, era uma época prima da Praça Mauá. Eu era simplesmente um marinheiro que estava desembarcado, que discuti com o capitão no navio grego e desembarquei do navio. Então eu tinha que sobreviver. O que eu fazia para sobreviver? Fazia de tudo, eu lavava carro, eu descuidava, eu fazia o que tivesse que fazer. Eu tinha que sobreviver, eu tinha que arrumar comida. Eu cansei de dormir nos bancos da praça aqui, eu falava, tinha um banco que eu dormia aqui nessa ponta aqui, que eu falava que era minha suíte. Se eu chegasse, a hora que eu chegasse, quem tivesse deitado no banco, eu mandava levantar. Ô, levanta que esse banco é meu. Ô, dona Rosa! Ah, não, acho que é aqui, acho que é, morava aqui. Já falei com teu pai semana passada, você tá... Mas semana passada ele estava aqui embaixo, eu falei com ele. Teve agora um AVC? Poxa, minhas melhoras para ele lá. Você ainda come aqui? Aonde? Nesse restaurante? Não, aí não era restaurante, aí era boate mesmo, com show de striptease, show de sexo, um monte de coisa, na época. Aqui onde é essa farmácia também era um puteiro também, naquela época, entendeu? Ah, eu trabalhei aqui, cara, trabalhei neles todos. Eu fui segurança neles todos. Lá na frente era o fim de noite. Ali na frente era o fim de noite. Então, olha onde tá aquelas bandeiras lá, tá vendo? O único sobrevivente é o Flórida, que o resto acabou tudo. O que eu vejo é esses prédios sendo construídos, sendo de hotelaria, de empresarial, e você cercando a comunidade de uma tal maneira que ela vai ter de sair. Você engessa a pessoa que chega no momento que você olha para um lado, você não tem o mercado, você não tem condições de se locomover. Você acaba abandonando o seu próprio bairro que você nasceu e viveu. Se eu não puder ver o mar, é como se fosse eu nasci com a visão e amanhã eu estou sem visão, estou cego. Então eu tiro a minha visão, não sei o que eu faço. Quando você já nasce cego, você fica naquela ânsia, o que é, você imagina. Agora, quando você já nasce sã e você perde a visão, acabou a tua vida. Acabou, você vai ficar dependente pro resto da vida. Então o que está tendo hoje em dia no bairro, ou você sai, ou você tenta acompanhar. Mas financeiramente, se você não tiver um poder aquisitivo maior, você vai ter que sair, não tem jeito. Você vê hoje, vai fazer um shopping, mas o shopping vai ter moradia. E essa moradia é para quem? Para a comunidade não, para a classe alta. E essas especulações você vai afastando dos moradores do bairro. Do jeito que está caminhando, no século XIX eu não vivi. Peguei metade, final do 20 para o 21. Sempre ouvi falar que existe a Associação dos Moradores, né? Então agora vamos ter que criar a Associação dos Ex-Moradores. Positivo. E é um grande trator passando por cima da comunidade.
coisa eu vou falar para você, viu? Seu Antônio, seu Carlos, seu Manuel, o Paulinho Maluco, tudo era estivador que morava aqui. Pô, seu Pedro, pô, tu lembra do seu Pedro trabalhando com a gente? Seu Pedro, velhinho, pô, que saudade eu sinto dele, cara, não sei onde achar. Eu vou até ver se eu acho um sobrinho dele, alguém por aí se eu encontrar, entendeu? Uma hora que eu estiver andando pelo centro da cidade, eu não sei se a neta dele trabalha na loja americana, vou dar uma procurada lá. Se a gente achar, vamos fazer uma visita a ele, saber onde ele está morando, como é que ele está passando, como é que ele está vivendo. Mas tem uma coisa que ninguém vai conseguir tirar do peito dele, chama-se saudade. Saudade, saudade, entendeu? Aí a gente nunca vai conseguir tirar dele, é isso, a saudade daqui. Quem nasceu aqui, quem viveu aqui, gosta daqui. O que você fazia com o seu Pedro? Ele era estivador, trabalhava com a gente. Eu aprendi com ele fazer lingada, aprendi muita coisa com ele, me ensinou muita coisa no porto, entendeu? Porque antigamente no porto era assim, os pais levavam os filhos, os tios levavam os sobrinhos e a gente aprendia com os mais velhos. Era tipo assim, você sabe, você me ensina, entendeu? Eu botar aquele chapéu de pirata para mim é o seguinte, para mim é um orgulho, porque faz parte do meu passado, faz parte da minha vida, faz parte do meu antigo dia a dia. Era aqui que eu dormia, era aqui que eu morava, era aqui que eu vivia. E era aqui que a gente pegava os trabalhadores e levava para os navios para fazer limpeza de tanque, que a gente ia chamar de bloco, porque uma vez no carnaval não tinha roupa, não tinha nada, nós saímos do navio tudo sujo de macacão e saímos para o bloco. Então eu chamava a gente do bloco dos sujos. Aí como o bloco dos sujos ficava mal, ficamos chamados de bloco. A gente subia no caixote para fazer fé para poder trabalhar, entendeu? Não tinha lenço nem documento, que nem diz Caetano, e nem juízo. Eu sou estivador e vou falar uma coisa. Enquanto houver uma gota d'água no oceano, é meu, está patenteado. Haverá sempre um trabalhador avulso na beira do cais. Sempre haverá um estivador. E a Fênix, você não consegue destruir. Pode botar fogo nela, que ela sobrevive com o próprio calor do fogo. Quando você menos espera, ela parece mais linda, mais bonita, saindo das chamas, saindo das cinzas.